Olá pessoal, tudo beleza? Tudo bem? Bom, a gente vai tratar hoje de um tema que é indicação. Indicação do quê? Indicação do que se fazer nesse momento que a gente está passando. Qual que é o momento? A gente está passando por uma pandemia em que nós todos estamos momentaneamente impossibilitados do convívio uns com os outros, do convívio social presencial. Muitos de nós estão sem trabalhar, estamos aí sem poder realizar as nossas atividades corriqueiras e estamos já há um tempo isolados em casa, né? Alguns mais, outros menos, e nessa situação muitas vezes você entra numa rotina que fica exaustiva, apesar de você não de fato trabalhar. Então acho que nós devemos, cada um de nós, buscar meios para que nós possamos aproveitar mais esse momento, porque eu tenho certeza que quando tudo isso aí passar, muitos de nós vai torcer para ficar em casa. Eu queria um tempo para ficar em casa. Vamos aproveitar então esse tempo conforme nós pudermos, né? A minha dica de hoje, a minha sugestão de hoje, ela vem justamente de encontro a uma necessidade que nós temos de ocupar a mente, de agregar tanto espiritual como intelectualmente. Então eu estou aqui hoje para indicar um livro. Na verdade, eu vou abrir essa série de indicações de alguns livros que eu já li para nós que somos aí adeptos, que somos simpatizantes ou que somos tarefeiros da doutrina espírita. Eu acho que a leitura nunca é demais. Aliás, um dos fundamentos da doutrina, se não o principal, é o estuda-te a ti mesmo. Você está constantemente em aprendizado, buscando melhorar, buscando o aperfeiçoamento, né? Até eu já li em algumas literaturas que se a casa espírita ela tivesse que escolher entre atividade de atendimento ao público, tarefa social e o estudo ele estaria em primeiro plano, tá? E a minha indicação de hoje é um livro que provavelmente a maioria já leu, tenho quase certeza que quase todos ou grande parte dos que vão ver esse vídeo aqui já leu, mas a gente gosta de indicar o que é bom. Eu particularmente já li ele 3 vezes, né? Não teria problema em ler a quarta, porque a riqueza de informação é muito grande, tá? O livro que eu estou falando é esse aqui, Há 2000 anos, né? Com certeza um dos maiores clássicos aí da doutrina espírita, e esse livro eu estou indicando por diversos motivos, tá? Primeiro que o livro ele fala da vida de Jesus, tá? Antes, para a gente entender, ele foi um livro que foi publicado em 1939, logo depois foi publicado o livro cronologicamente, não é essa ordem que a história acontece, mas ele é o primeiro de uma coleção de 5 livros, onde você tem há 2000 anos, você tem 50 anos depois, você tem Ave Cristo, você tem Paulo Estevão e você tem Renúncia, já que se passa já na Idade Média. Então eles são cronologicamente mais ou menos nessa ordem, se eu não me engano. Mas a ordem de publicação deles não. Você tem em 1939, você tem o Há 2000 anos, você tem em 1940 o livro Caminho, 1939 a 2000 anos, 50 anos depois em 1940, e depois Paulo Estevão em 42, Renúncia em 43, e o Ave Cristo, apesar dele passar no século II ou século III, ele foi publicado em 1953, essa é a ordem. E esse livro aqui é o primeiro desses 5, onde conta basicamente algumas encarnações do espírito de Emmanuel. Tá? Esse livro aqui em particular, o Há 2000 anos, ele tem um contexto muito interessante. Foi o primeiro livro que eu li, e eu comecei a ler esse livro por uma coisa muito diferente que aconteceu. Eu lendo o prefácio do livro, né, a gente sabe que todo livro ele tem um prefácio, ele tem lá a entradinha dele, o começo, e eu li uma parte aqui não vai dar para ver, mas onde ele cita no dia 4 de janeiro, uma passagem que Emmanuel ele fala o seguinte, ele diz assim: no dia 4 de janeiro de 39 grafava ele esta prece ainda com respeito às suas memórias do passado remoto, isso no caso de Emmanuel, né? A prece é a seguinte: Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças, são passadas 2000 anos e minha pobre alma ainda revive
os seus dias amargurados e tristes, que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Então, quando eu li esse dia 4 desse relato de Emmanuel, eu fiquei impressionado, né? Isso já faz coisa de 15 anos, porque é justamente a data do meu aniversário. Então, esse foi o meu chamamento, né? Esse foi a forma como eu adentrei nos livros espíritas, esse foi o primeiro. E o contexto desse livro ele é bem interessante, porque ele, além de falar da vida do Públio Lentulus, ele fala parte da vida de Tibério, e ele tem outros personagens, né? O livro ele é mais ou menos assim, o Tibério, que era o imperador da época do Império Romano, ele chama o Públio para 2 funções básicas. A primeira delas é para investigar Pôncio Pilatos, que estava suspeito de corrupção na Judéia. Então eles queriam, o Tibério queria alguém de confiança para investigar o Pôncio. E o outro motivo, esse motivo era de fato um favor que o Públio ia fazer para o Tibério, é investigar a vida de Jesus, porque Jesus naquela época já estava ganhando muita notoriedade em relação à sua pregação, já tinha chegado em Roma. Só que Tibério, logicamente, não ia atrás diretamente, não podia se mostrar interessado, até porque o interesse de Tibério nessa busca do Públio era de saber se Jesus podia curá-lo. Ele queria que Públio trouxesse Jesus até ele, porque Tibério naquela época estava doente. Super interessante, o livro ele detalha essa parte aí dessa solicitação do imperador Tibério, e ele fala a vida de outros personagens, como a Lívia, por exemplo, né, a esposa do Públio, que suportou ali durante muitos e muitos anos o julgamento do Públio. Ela nunca se defendeu, ela nunca foi contra, ela foi realmente resignada, e depois a gente vê a grandeza do espírito dela já àquela época. Você tem aí outros personagens como a Cláudia, que é a esposa do Pôncio Pilatos, você tem o Suplício, que era o capataz do Pôncio Pilatos também, você tem a Fúvia, que era amante do Pôncio, né, que usava justamente o corpo físico para conseguir as coisas. Você tem vários e vários personagens, ele cita aqui Pedro, ele cita o André, né, que é o filho que o Públio perdeu. Você tem o livro ele discorre sobre uma riqueza de detalhes. Talvez o cume do livro ele seja o encontro de Públio com Jesus no lago Genezaré, que ficava lá na Palestina, ficava na Judéia. Então ele tem um momento que ele encontra ali, e Jesus até cita: que bom que você veio me buscar em público, né? Porque a gente sabe que por merecimento o Públio ele teve, por merecimento da esposa da Lívia, ele teve a filha dele, Flávia, curada, né, da lepra, que ela tinha essa doença, a lepra. E então, porque ela era uma cristã já muito fervorosa. E conta aqui em detalhes os primeiros anos do cristianismo, né? Como que nós, eu digo assim, como espíritos, nos reuníamos nas catacumbas, nas cavernas, para poder rezar, para poder orar, para poder ali estudar já o evangelho primitivo. Então a gente vê como que eles passaram tudo isso, como que foi de fato essa dificuldade, como que foi de fato essa perseguição, né, nos primeiros anos do cristianismo, como que eles eram levados aos circos ali, aos circos romanos, para serem jogados aos leões. Inclusive sobre esse aspecto tem lá aquela situação em que a Lívia ela troca de lugar com a empregada dela, que é a Ana, e ela dá as roupas de Patrícia, né, para Ana, e ela acaba ficando com as roupas da empregada dela e acaba morrendo na frente do próprio Públio no circo romano. Então é muito interessante. Ele cita aqui Herodes, ele cita alguns personagens ali do judaísmo, e todo esse contexto em que se deu os 3 anos de apostolado de Jesus. E o interessante é que ele é um primeiro de um livro que ele tem uma sequência de mais 4, que ele foca especificamente na figura do Públio. Então, quando você fala há 2000 anos, você está falando de 2000 anos em que se passaram certas situações que para nós espíritas é um relato fiel daquilo que de fato aconteceu, né? Tendo o espírita por base lá, um dos pilares da nossa doutrina é a pluralidade das existências. A gente acredita
que esses relatos dos livros espíritas, principalmente vindo aí livros do Chico, ditados por Emmanuel e outros espíritos, né, e outros médiuns também, eles são o fiel retrato daquilo que aconteceu. Então é uma leitura super indicada, é uma leitura que se nós formos trazer para os dias de hoje, a gente vai ver o quão já se sofria aquela época, o quanto que os cristãos, os primeiros cristãos, trabalharam para que nós pudéssemos ter o direito posterior de proferir essa crença. Eu digo direito porque inicialmente o cristianismo ele não era uma religião, ele era uma seita. O livro ele fala bem disso. Então, nós estávamos à margem daquilo que era oficial e tudo se desenrolou depois conforme o planejamento do nosso diretor espiritual, de Jesus, em relação ao nosso planeta. Então é uma leitura super indicada, tá? Mais uma vez, quem puder, quem já leu, ótimo, releia. Quem não leu ainda, não perca essa oportunidade, tá? Livro há 2000 anos, editado pela FEB em 1939. Essa aqui, se eu não me engano, é a 50ª edição que eu tenho aqui, já deve ter saído mais, e outras anteriores, mas a base do livro é excelente. E o final ele é muito, muito bacana. Tá? Tem outros livros que contam essa mesma história, de um outro médium, uma outra trilogia, que a gente pode falar em uma outra oportunidade. Tá? A indicação nossa hoje é essa. Eu espero que vocês leiam, espero que vocês gostem, porque é uma leitura que ela vai nos trazer um certo bálsamo, um certo refrigério para aquilo que a gente está vivendo hoje. Em outras oportunidades a gente fala de outros livros, de preferência a sequência desse há 2000 anos. Tá bom? Um abraço para todos.